Bom dia, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos. Hoje a gente vai tentar finalizar essa trilogia que fala sobre o começo e o casamento, né? Então a gente tinha parado falando da união para formar o uno e a gente vai continuar daí. A gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da queda e das sentenças que Deus anuncia em consequência da queda e a visão de Deus para restabelecer um casamento harmonioso através da mulher virtuosa. Então vamos lá? A gente vai, depois que terminar essa trilogia, a próxima trilogia, eu acho que eu vou fazer um vídeo inteiro, mais um vídeo grande, sobre o princípio do começo, como começa o começo, por que o começo começa, como é que ele é, o princípio de funcionamento do começo. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, em Gênesis 2, 21, então Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Feliz, ele está feliz aqui. Ela será chamada mulher, portanto, do homem foi extraída. E essa extração, gente, a gente vai ver que também a extração, esse verbo que é usado também é a primeira vez que a gente usa o verbo a noção de premissa. Então, a premissa é uma noção que a gente vai tentar falar outras vezes um pouco melhor, mas é como uma amostra ou a primeira parte, a melhor parte de alguma coisa para ser apresentada a Deus. Então, vamos guardar isso em mente. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então, aí o plano de Deus, né? E aí, vamos falar um pouquinho. Eu não vou falar muito da queda, de como aconteceu, né? Mas a serpente, ela coloca dúvida na mulher, ela mente, ela tenta, e ela abre uma brecha e consegue penetrar no pensamento e no coração da mulher, para a mulher comer a maçã e dar para o marido dela, né? E aí Deus vem falar com eles no Éden e pergunta para Adão: onde é que estás? Ele estava se escondendo. O homem declarou, isso é em Gênesis 3, 9. Onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. Foi a mulher. Não, já põe a culpa no outro. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não fui eu, foi a serpente. Então a gente já vê o pecado aí, né? Já. Bom, tem um monte de coisa, a gente vai guardar o foco, tá? Sobre a queda, tem muita coisa sobre a queda, a gente não vai falar sobre a queda hoje. Então Yahweh, Deus, determinou a serpente. Então lá ele começa as sentenças, né? Então ele vai da serpente, mulher, homem. Ele monta na hierarquia do tempo. O primeiro que começou, o segundo, o terceiro, tá? Então quem começou foi a serpente. Determinou a serpente: por que fizeste isto?
és maldita. Então a serpente é a única que vai ser amaldiçoada, tá? Os outros dois não vão ser. Entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias de tua vida. Tem muitos sentidos, a gente não vai falar por enquanto. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os descendentes dela. Então, a tua descendência e os descendentes dela também já tem... Nossa, se falar descendente de serpente, já imaginou, né? Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Em algumas versões não tá assim, tá? Portará o teu desejo para o teu marido, ou desejará o teu marido, mas ele te dominará. De qualquer forma, é um fato quando a gente olha já as menininhas, já pequenininhas, que elas são mandonas, né? Elas têm essa coisa de mandar, né? Mas mostra que né, não vai acontecer, vai acontecer uma outra coisa, vai acontecer que ele te dominará. Então, voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra. Então ele não amaldiçoou o homem, maldita é a terra por tua causa. E olha as consequências de amaldiçoar a terra. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento. Então já a primeira coisa é no plano físico, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Eu colocaria, mas não está escrito na palavra de Deus, né? Mas eu penso nos carrapatos, nas baratas, nos pernilongos. Bom, e tu terás de comer das plantas do campo, não mais do Éden. Você já no plano de Deus, você vai ir para o campo. E com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, gente, aqui a gente já vê a história do pó, e lá em cima a gente viu que a serpente vai comer o pó. Então, a gente já está entendendo que a inimizade da serpente com a descendência da mulher é que a serpente, né, que é o Satã, né, ele vai tentar ele vai destruir o homem. Esse já era o plano dele desde o início e ele continua, né, com esse plano. Tá, vamos tentar ir um pouquinho mais rápido. Então, isso é a queda. E agora a gente vai falar da visão de Deus para um casamento harmonioso, falando da mulher virtuosa. Então, vamos ler aqui, Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então a gente fala de temor. Depois, em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa. A gente está falando de sabedoria. Mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, o que a gente está falando de sabedoria e de edificação. A sabedoria, está escrito em Provérbios assim também, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, a gente entende aqui que a sabedoria da mulher é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria segundo Deus, com o temor de Deus. Né? E o temor é aquele profundo respeito, profundo amor pelas coisas, pelos segredos de Deus, pelos comandos de Deus, por tudo que Deus representa, pelo que Ele é e pelo que Ele deseja na nossa vida.
Então, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é o câncer dos seus ossos. Então, a mulher exemplar é a coroa. Então, a gente vai entender agora o que é essa coroa, tá? Então, veja só. O plano é que a mulher seja a coroa do seu marido. E o que é a coroa? A coroa é a realeza. E o que é a realeza? A realeza em hebraico é a malhut, que é o aspecto de Jesus, Yehoshua Mashiach, o Messias, é o nosso rei, né? E o que é esse rei? E Davi é o rei que reflete esse Messias que tá para vir, né? E o que é Davi? Davi é um homem de ação e é um homem de adoração. É um homem profundamente conectado a Deus e que tem um coração segundo Deus. Então, Davi tem uma relação com Deus. E Davi é um homem que não fica só orando, ele age, ele é um homem de ação. Então, isso é a realeza. Então, percebam, a mulher é a coroa. Então, é a mulher que vai revelar a realeza, a nobreza do homem. Olha que lindo, gente. E agora eu vou ler o provérbio 31, de 10 a 20, que fala da esposa exemplar. E o verbo, não é o verbo, a palavra em hebraico é a esposa guerreira, ou virtuosa, mas é guerreira a tradução. Então, uma esposa guerreira, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Em algumas versões é que pérola, né? Porque pérola naquela época não se cultivava, era bem raro. Seu marido tenha plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela deseja ardentemente, por quê? Porque é o seu rei, é o seu rei. Então, ela enxerga no seu marido aquilo que Deus colocou na vida dela, para ela tratar e considerar como rei. Então, é pelo temor de Deus. Sim, claro que ela ama o seu marido, mas ela tem o temor de Deus em cima dela, e esse temor faz com que ela olhe e enxergue o seu marido como o rei que ela vai revelar, tá? Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes ela traz de longa as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então, esta é a esposa que enobrece o seu marido. Então, gente, por que eu falei da esposa? Porque da mesma forma que a serpente achou um caminho para separar o homem da mulher e provocar a queda da humanidade, a mulher, Deus acha, através do temor, uma forma de restabelecer em cada casal o homem e a mulher inicial. Então começa com a mulher. E diante de uma mulher como essa, o homem, ele é santificado, né? Tem uma palavra de Paulo que fala que a mulher que recebeu Jesus, ela santifica o seu marido, né? E pelo comportamento ela ganha o seu marido. Pelo comportamento, não são pelas palavras,
tá bom? E o último mistério que eu vou falar, que vai introduzir um pouquinho o próximo vídeo, é que na Torá, quando os rabinos leem este provérbio, cada qualidade parece que tem, aqui são 20 versos, mas para eles são, não sei se são 20 letras ou 22 letras, para não falar besteira, mas cada qualidade, não é cada verso, é cada qualidade que ele vai falando da mulher, é uma letra do alfabeto. E começa, e a ordem é mantida, é A, B, né, e vai, na ordem do alfabeto hebraico. E para dizer que tem uma mensagem escondida nesse provérbio, dizendo que todas as letras estão contidas na esposa guerreira ou na esposa virtuosa. Então, quando a gente pensa na palavra de Deus e o que as letras são na palavra de Deus, a gente começa a pensar em coisas. Eu vou deixar esse vídeo, terminar esse vídeo com esse gostinho, gente, pra gente ter vontade de ver o próximo, que vai ser bem comprido. Um beijo!